Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo numa ferramenta que é, olha, uma verdadeira mão na roda para construir interfaces no Salesforce, os Omni Studio Flex Cards. Vamos descobrir juntos como eles funcionam e por que são tão eficientes. Quem já mexeu com Salesforce sabe que, às vezes, criar interfaces de usuário que sejam espertas, que se adaptem e mostrem a coisa certa na hora certa, pode ser um baita desafio. É uma tarefa que parece bem complexa, né? Pois é, mas a solução para esse desafio pode ser bem mais elegante e poderosa do que se imagina. E o nome dela é FlexCards. Então, olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos entender o que são os FlexCards. Depois, vamos dar uma olhada na tela de design, que é toda sem código. Aí a gente entra na parte legal. Como criar experiências dinâmicas, como usar os flyouts para mostrar mais detalhes e como pensar de forma modular, reutilizando tudo. E no final, a gente amarra tudo para entender o verdadeiro poder dessa ferramenta. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo básico do básico. O que, afinal de contas, é um FlexiCard e para que ele serve? Basicamente, um FlexCard é um componente de interface interativo. Pensa nele como se fosse um cartão de visita dos seus dados, sabe? Ele é feito para mostrar a informação mais importante de um jeito rápido, fácil de bater o olho e entender. E a parte mais incrível, tudo isso é construído sem precisar escrever uma linha de código sequer. O que, na prática, abre as portas para muito mais gente conseguir criar interfaces. Agora, como é que se constrói um negócio desses? Bom, a mágica toda acontece no Standard FlexCard Designer. É uma ferramenta visual, pensada desde o início para ser super intuitiva, sem exigir conhecimento de programação. A experiência aqui é toda visual. É basicamente uma tela de arrastar e soltar que segue aquele princípio do WSIVIG, sabe? What you see is what you get. Ou o que se vê é o que se obtém. Isso quer dizer que o jeito que o card aparece na tela de criação é exatamente como ele vai aparecer para o usuário final, sem surpresas. Isso acelera e muito o ciclo de desenvolvimento, da ideia até a ativação final. Certo, já vimos como construir o visual. Agora, vamos para a parte inteligente da coisa. Como um FlexCard consegue mudar e reagir aos dados, tudo em tempo real. Vamos pegar um exemplo prático, para ficar bem claro. Imagina um card que mostra o status da assinatura de um cliente. No primeiro estado, o plano dele está ativo. O card mostra as informações normais, tudo certo. Mas e se os dados mudarem? Se o pagamento atrasar, por exemplo, o mesmo card, sem ninguém precisar fazer nada, muda de cara sozinho para um segundo estado e, de repente, mostra um banner de alerta. A adaptação é automática, baseada nos dados. E tem mais. E se o usuário nem tiver um plano contratado? O FlexCard pode mudar para um terceiro estado, mostrando uma interface completamente diferente com um botão bem claro para adicionar plano. Ou seja, é um componente só, mas que entrega 3 experiências totalmente diferentes. Tá, mas qual é a mágica por trás disso? A resposta está nas condições. Elas são, na prática, o motor de regras do FlexCard. São elas que dizem qual estado, qual bloco, qual campo deve aparecer com base em critérios que a gente define, como o valor de um dado ou até o perfil de quem está logado. E claro, para essas condições funcionarem, elas precisam de dados. É aí que entram as variáveis de contexto. Elas funcionam como pontes, buscando informações dinâmicas do ambiente, como o ID do registro que está aberto na tela, sem precisar fixar nenhum valor. Isso torna o card super versátil e relevante em qualquer lugar que ele for usado. Ok, a gente sabe que os cards precisam ser limpos, diretos ao ponto. Mas e se for preciso mostrar mais detalhes, mais informação? É para isso que existem os flyouts. Eles são uma forma de adicionar camadas de informação sem poluir a interface principal. O fluxo é bem simples e muito eficiente. O usuário clica num botão, o flyout aparece e é só nesse momento que os dados para aquele flyout são carregados. E isso é sensacional para a performance, né? Porque a gente não fica carregando dados à toa, que talvez nem fossem ser vistos. Existem 2 tipos principais. De um lado tem o modal. Ele é aquela janela que pula no meio da tela, sabe? Ótimo para coisas importantes, que precisam de atenção total, tipo uma confirmação. Do outro lado tem o popover. Ele é uma janelinha menor que aparece ali do lado de um elemento, perfeito para mostrar uma informação rápida sem quebrar o fluxo de navegação. A escolha entre um e outro vai depender do quanto aquela ação precisa interromper o usuário. Essa ideia de componentes fica ainda mais poderosa quando a gente fala de design modular. Uma das maiores sacadas dos FlexCards é que eles são feitos para serem combinados e reutilizados em todo lugar.
Funciona assim, você pode ter um FlexCard que a gente chama de pai, servindo de container para outros FlexCards filho dentro dele. Cada um pode até ter sua própria fonte de dados. Dá para ir além e colocar um FlexCard dentro de um OmniScript, funcionando como uma etapa visual num processo guiado. Pensa nisso como se fossem peças de Lego, sabe? Peças inteligentes que você pode usar de novo para construir coisas muito mais complexas. E agora, para fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e entender por que os FlexCards são uma solução tão boa quando o assunto é performance e escalabilidade no Salesforce. O ponto central aqui é a eficiência. Os FlexCards são espertos, eles diminuem o tráfego de dados e usam cache para otimizar o carregamento. Mas, na minha opinião, o maior ganho vem da reutilização. Um único FlexCard bem construído pode ser usado em dezenas de páginas diferentes. Isso economiza um tempo absurdo de desenvolvimento e ainda garante que a experiência do usuário seja consistente em toda a plataforma. E com isso, a gente passou pelos principais pontos dos Omni Studio FlexCards, do design sem código até essa capacidade incrível de criar interfaces que são dinâmicas, modulares e eficientes. A pergunta que fica no ar é, com todo esse poder declarativo na mão, qual vai ser a primeira experiência de usuário a ser transformada?